Caríssimos irmãos e amigos, é um grande prazer estarmos juntos para estudarmos um pouco mais das obras do Encontro com as Palavras da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema de hoje é o número 24, e é liberdade em Cristo. Então, dentro desta liberdade em Cristo, nós vamos acomodar-nos um pouco dentro de nós e vamos dizer, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos tentando compreender os teus ensinamentos daqueles que vieram antes e após a tua passagem aqui pela terra. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por todas as dádivas, desde que surgiste no planeta, há 2000 anos atrás, dentro das nossas lembranças e do nosso conhecimento. Abençoai esse encontro, abençoai a todos que estão nos ouvindo, seus lares e todos os seus. Abençoa-nos, proteja-nos e instrua-nos a fazermos sempre o melhor. Por tudo isso, muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Faremos então a leitura onde Paulo de Tarso escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Agora vamos às palavras de Emmanuel. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante, a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores da sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo, jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente, possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo,
mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Refletamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Então, essas, queridos irmãos, foram as palavras de Emmanuel sobre a liberdade em Cristo para que nós possamos discorrer. Há tanto que falar e há pouco que falar. Por quê? Porque Jesus era sublime em tudo que fazia. Porque fica muito difícil compararmos Jesus conosco, com a nossa missão. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é a nossa glória no sentido de aprendermos e seguirmos os passos, seguirmos os seus passos dourados, a sua trilha. Esse é o nosso objetivo. E nós estamos tentando, a passos lentos, mas é o caminho. É o caminho meu, o caminho seu, de cada um de nós. Uns vão um pouquinho mais rápido, outros vão mais devagar do que o normal e outros caminham normalmente. Sabemos que Jesus desceu das regiões sublimes para o planeta Terra, um planeta de dor, de choros, de lágrimas, de misérias, por amor a nós. O importante e o belo disso tudo é que Jesus veio à Terra por amor a cada um de nós. É Jesus que nos acolhe. Ele é o nosso irmão mais velho, bem mais velho do que possamos imaginar. Então, esse amado Cristo, ele não precisava passar por tudo isso, mas a tudo passou. Como foi lido ali, ele sabia de tudo que ia acontecer, mas deixava acontecer. E não desamava aquele que o traía ou que ele sabia que ia trair. Esse era o Jesus. Esse era o sublime mestre. E aqui mostra que ele não exibe uma infância destacada, ou seja, o que nós queremos hoje? Que nossos filhos e netos estudem em colégios bons. Por quê? Para ter uma boa formação, é o que nós dizemos. Para que eles tenham uma boa formação, para que eles consigam galgar uma boa faculdade e assim por diante. No entanto, Jesus tinha um conhecimento intelectual acima, muito acima dos doutores da época. Tanto que aos 12 anos ele já manteve no templo um contato com os rabinos, com os sacerdotes daquela época. Então, ele inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências, né? A doutrina santificante, né? Quem ele chamou para ir com ele? Os intelectuais, aqueles que frequentavam as sinagogas, os doutores da lei, os importantes sacerdotes da época? Não. Ele foi para os pecadores, para uma existência muito singela. Na verdade, Jesus nasceu na manjedoura.
Foi lá em Belém. Jesus foi lá para cumprir-se o que já estava nas Escrituras. E de lá esse raio de sol inapagável tornou-se o sol de nossas almas, a iluminação do nosso ser. Aqui diz, fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, ele não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ou seja, ele não instiga, ele não incita o contrário, qualquer impulso para com que as pessoas se revoltem contra o governo, contra a sociedade da época. Isso é maravilhoso. Ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito, os valores que são próprios para cada um. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe como uma coroa de rei, e ele não aceita. Jesus, ao invés disso, ensinou dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Esta liberdade em Cristo, essa independência, essa autonomia que está aqui nas palavras de Emmanuel, é uma condição indispensável ao ser na construção do seu futuro, de cada um de nós, de progresso e de elevação. O crescimento espiritual requer que se possa usar da liberdade da decisão, a liberdade de agir, conforme a decisão de cada um de nós, traçando o caminho conforme as nossas próprias escolhas. É o livre-arbítrio de cada um de nós. Todos anseiam e lutam pela liberdade, mas geralmente nós nos confundimos no agir ao acaso, de uma forma desordenada, né? Como não ter obrigações, não cumprir horários, não conhecer disciplina. Não é assim que funciona. Liberdade é uma conquista que cada um realiza no decurso da sua vida, no decurso da evolução. No princípio prevalece o determinismo, que desaparece à medida que se desenvolve a consciência e a razão. Escassa nos graus inferiores em todo o período da educação primária do ser. Adquire expressão considerável do espírito desenvolvido. Então, se nós continuarmos a refletir que a maior luta de cada um de nós deve ser pela preservação de uma liberdade, mas ser livre sem impedir que os outros também o sejam, sem deixar com que os outros não sigam o seu curso, barrar o curso das pessoas, usar o caminho sem obstáculo, avançar sobre aqueles que lá já estão. Não, deixar com que cada um tenha o seu espaço, com que cada um possa desenvolver os seus talentos, a sua liberdade, junto ao viver do Cristo Jesus, de uma forma limpa, de uma forma transparente e fraterna, que lhe indique o melhor caminho para se viver nesse momento na Terra. Defender a consciência ultrajada de tal modo que não possamos ultrajar a consciência alheia, não afetarmos as pessoas. Há espaço para cada um de nós seguirmos com os nossos talentos, com as nossas liberdades, concluindo que a liberdade externa é inútil quando não há clima interno para a liberdade real. A liberdade real é uma liberdade de iluminação, uma liberdade de luz, uma liberdade de amor, de trabalho no bem, uma liberdade de perseverança. Não é jugo, não é escravidão. Então, tudo isso, nosso Senhor, Ele nos ensina
Veja, ele sabe que Judas vai traí-lo, que Judas vai vendê-lo por algumas moedas. Ele sabe disso. Mas, no entanto, o que ele faz? Ele o recebe no seu círculo íntimo, como sempre foi. Senta-se à mesa com ele, divide o seu pão com ele e espera que aquilo que ele previu aconteça. E aconteceu. Jesus não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza e que o negará diante do mundo. Olha, você vai me trair. Não, Senhor, imagina, eu o amo. Eu dou a minha vida pelo Senhor, mas você vai me trair. Antes que o galo cante 3 vezes, você irá me trair. E não é que assim aconteceu? Então Jesus, que limpara leprosos, sarara os loucos, restituir a visão aos cegos, levantou os caídos, não apedrejou a mulher equivocada, aceitou aquela que era considerada dentro da prostituição. Enfim, ele não se eximiu da prisão, do escárnio, da flagelação, da cruz. Ele não fugiu. Ele aceitou a tudo, com muita dor e com uma grande humildade. Esse é o nosso mestre. Então, Emmanuel, ele pede nessa lição que nós reflitamos. Que liberdade é essa que nós queremos junto ao Cristo? Que liberdade em Cristo é essa? O Cristo nos libertou, nós somos livres por nós mesmos. Nosso coração é livre, meus amigos. Quando o nosso coração é livre, nós somos mais leves. Nós nos perdoamos. Pensamos nós que o perdão, ele é um quebra muito grande dos grilhões. E na medida que nós perdoamos e nos perdoamos, nós vamos quebrando os grilhões que nos prendem, que nos amarram, que nos impedem de viver. Então, reflitamos, pois que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim uma felicidade de obedecer a Deus. Construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Às vezes, nós passamos por tantos lamentos, dores, preocupações muito grandes, porque nós lutamos contra Deus, contra os desígnios da vida. Às vezes, nós temos que baixar a cerviz e dizer, sim, Senhor, eu entendo o que o Senhor quer me dizer. Então, eu vou recomeçar. Nós vamos olhar de uma outra forma. Eu vou trabalhar de uma outra maneira. Vou fazer o meu bom combate de uma outra maneira. Quem sabe, então, eu posso vencer dessa vez. Então, nós temos que ter essa humildade, essa sensibilidade de saber qual o momento de parar, qual o momento de recomeçar. Temos que aprender que há momentos que nem nós conseguimos dar conta de nós. Há momentos em que nós não compreendemos a nós mesmos, porque nós não somos dóceis às verdades da vida, não somos dóceis àquilo que nos ensinam os irmãos, os espíritos amigos através de suas obras. Nós não somos dóceis às palavras do Cristo Jesus. Não somos dóceis e serenos com relação a todo o ensinamento milenar que nos é passado. Porque nós ainda mantemos muito orgulho dentro do nosso ser,
dentro da alma do Espírito eterno. E, via de regra, estamos certos sempre, e isso não é verdade. Somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai. Qual é a base que nós estamos livres para seguir os desígnios? Obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda que seja sobre o nosso sacrifício. Sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Então, não vamos permitir nos acorrentar, nos condenar às trevas expiatórias que residem muitas vezes dentro de cada um de nós. Sejamos fortes, valentes, corajosos, porque o reino de Deus está dentro de nós. Porque é Jesus que nos ensina tudo isso. Não sou eu, não é o Espírito Emmanuel, é Jesus que nos ensina. Essa é a base que nós aprendemos do cristianismo. E essa base, ela deve ser muito sólida dentro do nosso coração, dentro da nossa razão, dentro dos nossos sentimentos. E usá-las a nosso favor e a favor do outro que está no nosso caminho. Para que assim possamos nós ter liberdade em Cristo. De uma forma resumida, liberdade em Cristo é seguir-lhe os passos, é viver segundo os seus ensinamentos. Não é uma situação muito fácil, mas é uma situação de extremo valor, de uma necessidade extremada ao futuro de cada um de nós. Porque esse momento que nós estamos passando aqui é apenas uma passagem. Vamos voltar milhares de vezes ainda. E é preciso que nós conseguimos, a cada volta à Terra, nós possamos subir um meio degrau, pelo menos. Não desistirmos no meio do caminho. Sempre haverá a quem precisamos socorrer. A começar por nós mesmos, aceitando-nos como somos, aceitando o que somos, melhorando tudo o que pudermos, mas gostar daquilo que Deus nos oferta, do corpo que possuímos, da família que nos recebeu e de todos aqueles que nos cercam. Quando nós aceitamos a nós mesmos, nós somos muito mais felizes. Porque nós já estamos começando a perdoar certos sentimentos que trazemos no âmago do ser ao longo do tempo. Então, nós temos que fazer essas curas dentro de nós. E isso nós podemos fazer. Cada um pode fazer. Quando isso acontece, nós nos sentimos livres. E se somos cristãos, por certo, nós teremos uma linda liberdade em Cristo Jesus. Nós esperamos, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que essa lição maravilhosa que Emmanuel nos deu, possamos ter trocado algumas ideias, fazê-los pensar, fazê-los refletir também, né? Assim, auxiliando-nos nesta tarefa. Sozinhos nada somos. É interessante quando nós estendemos nossos braços, abrimos nossas mãos para juntarmos as outras, e então nós formaremos uma corrente do bem. E seremos sempre nós, sempre. Teremos esta liberdade em Cristo Jesus. E seremos unidos, seremos fortes. E cada um na sua intimidade também será sempre mais forte, mais saudável, mais corajoso diante da vida, quando nos unirmos em espírito e verdade. Agradecemos muito que tenham nos ouvido, que Deus abençoe a cada lar, que Deus abençoe o seu coração e seus sentimentos,
Que Deus abençoe a todos que nesse momento o seu coração está preocupado. Que a paz se estabeleça e faça. E nesse momento, rogamos agora a Virgem Santíssima, querida Mãe de Jesus, e que Ele deu para nós, no momento extremado, nos ofereceu Maria Santíssima como nossa Mãe. Querida Senhora, espargir vossas mãos dadivosas sobre nós nesse momento, fortalecendo os nossos corações, nossos sentimentos e emoções, e que possamos a cada dia termos esta liberdade em Cristo, viver na plenitude, mas seguindo os passos de nosso Senhor Jesus, o teu Filho bem-amado. Abençoe a todos nós, Senhora, hoje e sempre. Graças a Deus. Até breve, meus irmãos. Muita paz.